O Luria, ele divide o cérebro em 3 sistemas ou unidades funcionais, e para cada uma dessas porções, né, são 3 partes do cérebro, ele relaciona com determinadas condutas ou elementos psicomotores. Então, a primeira unidade funcional está relacionada a tônus e equilibração. Tônus, capacidade de contração e relaxamento do corpo. É a autonomia. Nos corais tem criança que é muito molinha, não consegue segurar, se dá um negócio para ela cai. Então, pode ser baixo tônus. Tá? Aí nós temos, lembra que eu falei, 2 vias, ou a falta. E músculo, gente, músculo para contrair, para ficar forte, precisa de estímulo, tá? Precisa pegar peso, precisa subir em coisa, tá? Ah, eu vou dar uma diquinha para vocês, tá? Anota aí. Brincar no colchão. Ah, todo mundo gosta de brincar no colchão. Ah, professora, não pode ser cama elástica? Gente, colchão, o que acontece? A densidade do colchão é diferente da cama elástica. Então, um não substitui o outro. Eu posso trabalhar com as 2 coisas. Mas aqui, para trabalhar tônus da criança, engatinhar no colchão, pular no colchão, andar no colchão, rolar no colchão. Então, se você percebeu que essa criança ela tá com musculatura muito molinha, tá com dificuldade de pega, tá caindo muito, tá? Colchão aí, diquinha. Equilíbrio. Equilíbrio ou equilibração, nós estamos falando da posição, manter a posição ortostática, que é ficar em pé, sem precisar de auxílio, tá? Considerando todos os estímulos do meio. Então, eu tenho aqui o funcionamento de um sistema, de uma percepção visual, eu tenho toda uma condição de tônus para ficar em equilíbrio. E quando eu falo de equilíbrio, eu estou falando de equilíbrio estático e dinâmico. Aqui, por exemplo, sentada ou em pé, parada, eu estou em equilíbrio estático. Em deslocamento, equilíbrio dinâmico. Então, brincadeiras como andar sob uma corda, tem um material super complexo que a gente tem na escola, que é fita adesiva, tá? Fita adesiva para fazer percurso. Fica a dica, para fazer percurso, para a criança andar, pular, saltar, pular no pé só. Quanto mais a gente variar os estímulos, mais a criança amplia aí o repertório dela. Noção de corpo. É como eu disse agora há pouco, se eu não reconheço o meu corpo, como que eu vou reconhecer o mundo? Se eu não me relaciono com o meu corpo, como que eu vou me relacionar com o mundo? Né? O corpo da criança é o local, de acordo com a psicomotricidade, das aquisições cognitivas, socioafetivas e psicomotoras. É o local. Existe algo mais concreto do que o corpo? Pois é. Não existe. Né? Então, aqui, quando a gente fala de noção de corpo, nós estamos falando de 2 situações. Esquema corporal, né? Cabeça, ombro, joelho e pé, né? Que é estrutura, o corpo enquanto estrutura, olhos, quantos eu tenho, contar. Tem uma atividade muito legal que a gente faz com as crianças, que é assim. O que tem no seu corpo que cabe na sua mão? Olha, para ela começar a entender. O que você não vê do seu corpo? E aqui eu queria fazer um adendo, um asterisco aqui, vem comigo. Nós construímos a nossa relação com a nossa imagem corporal a partir do corpo do outro. Porque eu não vejo minhas costas, eu não vejo meu rosto sem o auxílio do espelho. E o do outro eu vejo. Então isso é muito importante, tá? E o corpo do outro não é igual ao meu. Mas eu construo a minha ideia de corpo a partir do corpo do outro. Tá? Quer aprofundar? A gente pode, a gente tem um jeito. A gente tem, a Mara já entra aí para falar para vocês qual é o jeito de aprofundar. E também nós temos que falar aqui da imagem corporal. Então, eu tenho esquema corporal, que é o corpo enquanto estrutura, e imagem corporal, que é a relação subjetiva que eu construo com o meu corpo. É a maneira como eu entendo, como eu me relaciono com o meu corpo conscientemente. Legal, né? Também acho. Lateralidade. Quando eu falo de lateralidade, eu estou falando tanto do uso dos 2 lados do corpo, e não somente mão, ouvido, olho, ouvido, mão e pé, como eu estou falando da dominância lateral. Lembrando que a dominância lateral, ela acontece no desenvolvimento a partir da maturação dos hemisférios cerebrais. Lado direito controla os movimentos do lado esquerdo do corpo, lado esquerdo do cérebro controla os movimentos do lado esquerdo, do lado direito do corpo. Então, nós precisamos da maturação dos hemisférios cerebrais para que o lado dominante ele aconteça. Professor, e como que a gente amadurece? Com vivências, com experiências motoras, com desenvolvimento psicomotor de acordo com aquilo que é esperado para a idade, né? Então, fica aí. Ó, só para vocês terem uma ideia aí, né? Como que a gente escreve? Ó, vou pôr uma pulguinha aí para quem alfabetiza. Quem alfabetiza que está aqui assistindo aqui comigo? Pois é. Ler, a gente aqui, ocidentais, nós lemos da esquerda para a direita, de cima para baixo, certo? Certo, professor. E como é que nós fazemos cálculo? Na estrutura, na representação gráfica do cálculo, a famosa continha, da direita para a esquerda, de baixo para cima. A gente faz, né? Da direita para a esquerda.
De cima para baixo para cima, enfim. Olha só, mas a gente usa de cima para baixo para cima, sobe um, vai para lá, vem para cá. Ó, então só por isso eu já justifico a necessidade do desenvolvimento aí de consciência dos dois lados do corpo, de uso, né, dessa que a gente chama de coordenação bilateral. Olha que interessante, peguei o copo, certo? Ó, faz de conta que eu vou abrir o copo. Peguei o copo, vou abrir. Tá, eu uso uma mão só? Não, professora, você tá usando a esquerda para segurar, mas você vai usar a direita. Por quê? Porque eu sou destra, certo? Se eu fosse canhota, como eu tenho pessoas aqui que são, eu ia pegar com a direita e fazer a rosca com a esquerda. Tá, vou falar sobre ser canhoto, porque o mundo, infelizmente, não é feito para os canhotos. Aí, ó, né, a rosca aqui, eu vou fazer. O que eu estou dizendo? Uma mão atua como suporte e a outra faz o movimento principal. Se eu não tiver isso desenvolvido, a criança vai ter dificuldade em realização das ações motoras. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, fico alerta, para não trabalhar muito o lado dominante e nem induzir. Por Jesus, induzir não. Jamais, tá? A dominância lateral, ela vai se definir a partir da maturação dos hemisférios cerebrais. Professor, e se não definir? Aí a gente vai conversar que tem atividade aqui para vocês darem para trabalhar com as crianças, tá bom? Daqui a pouco. Fica aí, não vai embora não, deixa eu ver. E aí nós temos a estruturação espacial, que é a relação do meu corpo com o espaço, é perceber o meu corpo conscientemente no espaço, localizar o meu corpo, né? E a estruturação temporal, me localizar no espaço, saber para onde que é, para lá, para cá, para cima, para baixo, para frente, para trás, enfim, isso é estruturação espacial. E a estruturação temporal, que é das últimas habilidades que se desenvolvem no ser humano, porque tempo é abstrato. A gente trabalha com referências de tempo, não é? O dia e a noite, a hora relógio, é claro, escuro, o dia do aniversário, mês do ano, dia da semana, a gente trabalha com referências de tempo. Porém, o tempo não é concreto. Então, das últimas condutas aí que se desenvolvem, né, na criança. E ali, por último, não menos importante, claro, nenhuma delas é menos importante, a praxia global, é a realização dos grandes grupos musculares, é a conquista do movimento coordenado. Eu saio do movimento reflexo para o movimento desajeitado, impreciso, e vou aí, a criança, né, para um movimento consciente, coordenado, harmônico, em que eu gasto menos energia. Essa é a busca. Né? Então, praxia global, grandes grupos musculares, andar, correr, saltar, saltitar, rastejar, enfim. E a praxia fina, ou a chamada aí, né, coordenação motora fina, assim como a global, tá? Praxia fina está relacionada aos movimentos mais refinados, movimentos realizados por pequenos grupos musculares, tá? Quando a gente fala no desenvolvimento que a gente chama de distal, né? A gente usa aí muito a manipulação dos objetos, das mãos, né? Então, eu saio de um correr, de um pular, para um pôr a linha na agulha. Entendeu? Como há um refinamento, os movimentos são assim, saem do complexo para o específico, do amplo para o refinado, tá? Então, é assim que funciona. Professor, então você está dizendo que se eu não tiver um trabalho no amplo, o refinado pode ficar comprometido? O que vocês acham, gente? Se eu falei que nós saímos do que é global, do que é amplo, para o refinado, será que se o amplo aqui, o global, ele tiver algum prejuízo no desenvolvimento, ele não vai afetar, de alguma forma, os movimentos refinados? Pois é. Sim, ele vai. E por isso que agora nós vamos falar de psicomotricidade e dificuldades de aprendizagem. Bom, primeiro de tudo, antes da gente começar aqui com o material que eu separei, que eu montei, eu queria dizer para vocês. A gente tem, sim, pode ter predisposição genética para desenvolver alguns transtornos de aprendizagem. Fato. A gente pode ter alterações no neurodesenvolvimento que vão aí ocasionar dificuldades, porém, gente, quem trabalha com educação infantil é elemento-chave no processo de detecção das dificuldades de aprendizagem e de trato com essas dificuldades, de trazer ali intervenções para que essa criança, ou ela diminua essas dificuldades e consiga realizar mais atividades, mais coisas na vida dela, ou ela resolva. Muitas das dificuldades de aprendizagem são sinalizadas lá na educação infantil, mas não são devidamente trabalhadas, e aí o que acontece? Quando chega lá com 7, 8, 9, 10 anos, é que isso... E aí nós temos ainda diagnósticos de transtornos específicos de aprendizagem, que são transtornos do neurodesenvolvimento, né? Ninguém, assim, a professora, como assim ninguém nasce disléxica, né? Ninguém nasce disgráfica, desortográfica.
Não, a gente nasce com uma predisposição genética, sim, a gente já sabe que isso existe, né? Porém, se a detecção for precoce, né, das dificuldades, e rapidamente for feita uma intervenção, estímulos psicomotores bastante intensos na infância, a chance dessa pessoa não desenvolver ou desenvolver um transtorno, mas de uma maneira mais branda, é muito grande. Tá? Porque aqui a gente está falando, quando a gente fala em dislexia, que é um transtorno de leitura, nós estamos falando, por exemplo, coisas da percepção visual que não se desenvolvem, coisas da lateralidade que não se desenvolvem, tá? Então a gente precisa olhar para isso. E quando a gente fala da relação da psicomotricidade com as dificuldades de aprendizagem, primeiro que é importante o papel da motricidade no desenvolvimento das funções cognitivas, o Piaget foi a primeira pessoa que disse isso, né, porque ele fala lá na primeira etapa, chamada de sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal, né, que são as etapas do desenvolvimento cognitivo. Ele fala, quando ele diz sensório motor, ele está dizendo, olha, a criança vai aprender, vai reconhecer o mundo, vai se relacionar com o mundo a partir dos estímulos sensoriais que ela recebe. Então, como que ela vai, como que vai acontecer isso? Sabe aquela historinha? Não façam isso em casa, por favor. Mas a criança só vai perceber que dá choque se ela botar o dedo, aquela historinha? Ela só vai saber que é doce se ela provar? Então, isso é sensório motor. Por quê? Olha que lindo isso. Calma, gente, não chora, não fica emocionada, mas é lindo. Os nossos sentidos, as sensações, é a captação de todas as informações do meio pelas vias sensoriais. Então, nós temos aqui tato, olfato, paladar, visão, audição, propriocepção e sistema vestibular, que são os nossos sentidos. Tem literatura que diz que são 7, eu já li que são 8, já li que são 9, eu vou ficar com 7 sentidos aí. Eu acrescento aos 5 que a gente já conhece, propriocepção e o sistema vestibular. Tá, mas onde eu quero chegar? Então, nós coletamos todas as informações do meio pelas nossas vias sensoriais, tá? Só que os nossos sentidos, as nossas vias sensoriais, elas só fazem a captura. Nós vamos coletando as informações do meio. Quem processa todas essas informações, organiza, formula a resposta é o nosso cérebro. Aí eu já estou falando de percepção. Então, sensação é a captação de todas as informações do meio pelas vias sensoriais, né? Sensório-motoras. E percepção é o processamento dessa informação. Por exemplo, peguei o copo, certo? Então, eu tenho uma informação, tal, peguei o copo. Mas quem vai processar essa informação e formular uma resposta é o meu cérebro. Olhei para o copo, capturei a informação, uma via visual, né? No sentido da visão. O meu cérebro fala, estou com sede, quero beber água. Há uma resposta. Então, ele processa, decodifica e compreende a informação e encaminha a resposta para uma via motora ou uma emoção, enfim, tá? Então, tem que saber, isso é muito importante. A gente considera que, o Piaget, na verdade, considera, e eu concordo com ele, a ação psicomotora como precursora do pensamento representativo e do desenvolvimento cognitivo. Do que nós estamos falando aqui? Os gestos motores, eles consistem na base para o processo de aquisição da capacidade de simbolização. Lembrem disso. Letras são símbolos que representam sons. Então, a letra é um código, a letra é um símbolo. Números são símbolos que representam quantidade. Os números são símbolos. Ok? Lembre-se sempre disso. E para a criança desenvolver essa capacidade de representação, de linguagem simbólica, ela tem que ter uma construção psicomotora no decorrer da vida, basicamente até os 6 anos. 6 anos, 11 meses e 29 dias, tá? A criança deve agir sobre o meio através das atividades motoras, visuais, táteis, auditivas. Vai ter dica aqui, tá, gente, de estímulo. Fica comigo até o final. A formação de conceitos psicomotores, isso aqui, para tudo. Para o que você está fazendo, volta aqui que eu agora vou... Presta atenção aqui, foca aqui que agora eu vou ler isso aqui. A formação de conceitos psicomotores, que são pré-simbólicos, não acontece pela padronização das ações, mas sim pela experiência, complexidade, diversidade e variabilidade das ações. Ou seja, a criança tem que vivenciar práticas diferentes para que ela amplie o repertório. Quer ver um exemplo, gente? Se eu colocar para a criança fazer um desenho, pá, clássico aí no cotidiano de sala de aula. Vamos desenhar, ó, legal. Tá.
Se eu mudar o tamanho do papel, eu já mudo o estímulo. Se eu mudar o papel, a gramatura, a textura do papel, já mudo o estímulo. Se eu mudar a posição do papel, por exemplo, da bancada, né, da mesa, da carteira para a parede, eu já mudo o estímulo. Além do que aqui é um excelente exercício, ó, para trabalhar aqui, ó, o punho, tá? Então, é variar. Eu posso ir adaptando, eu posso ajustando, eu posso diversificando. É isso que vai fazer a criança desenvolver. Ampliação de repertório. É por isso que eu digo, sempre a mesma brincadeira vai chegar sempre ao mesmo lugar. Quando eu diversifico a brincadeira, quando eu mudo, né, a maneira, o jeito, quando eu trago uma outra regra, por exemplo, quando eu mudo a regra, eu preciso colocar o cérebro em alerta. A criança precisa estar atenta, ela precisa prestar atenção, né? E isso é muito importante para a criança conseguir vivenciar o processo de aquisição, processo de decodificação, simbolização, que são fundamentais para o desenvolvimento aí, para a alfabetização. Tá? Então, gente, isso aqui, ó, põe no coração, pega na vida. Então, é a complexidade, a quantidade de experiências, de vivências, a diversidade e a variabilidade, que vai fazer com que a criança realmente desenvolva aí as habilidades.